Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso comentário. Então, vamos mais uma vez ver alguma coisa em torno da palavra de Deus, em torno dos últimos acontecimentos. A gente é leigo, né? Eu sou leigo. Agora, é lógico, com a participação, não a participação ativa na igreja, mas eu já tive uma participação muito ativa e da qual eu tirei um proveito enorme, né? Porque quanto mais a gente participa e a gente conhece a proposta inicial da igreja, mais a gente se enriquece com tudo isso que valeu a pena a luta de Jesus, o sofrimento de Jesus, porque Ele deu a vida por nós para nos salvar, né? E esses dias a liturgia tem nos falado só de notícias boas, a liturgia da igreja. Você que participa, você está percebendo, ouvindo, prestando atenção. Só notícias boas. Nos fala da ação dos apóstolos depois da ressurreição de Jesus. É a coisa mais linda, é a página mais linda da história, é quando a gente vê os apóstolos que assumiram a proposta de Jesus. Estão colocando em prática tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Que Jesus, a proposta inicial de Jesus é essa que nós já estamos ouvindo, e já ouvimos e temos conhecimento. Quando Jesus começou a missão dele, a vida pública de Jesus, que foram 3 anos de missão, a prioridade de Jesus, a prioridade, era atender, curar os doentes, ressuscitar mortos, expulsar demônios, porque, sabe, o espírito maligno existiu e continua existindo. Quando o pessoal fala que ele não existe, ele acha bom, porque é uma forma de dizer: ele esqueceu de mim. Enquanto eles esquecem, eu estou trabalhando para fazer o estrago, né? Porque o demônio continua fazendo um estrago no mundo, né? E Jesus Cristo combateu, expulsou demônios, aquelas pessoas que viviam oprimidas, sofrendo por causa desses males, curando os doentes, aquelas pessoas pobres, miseráveis, oprimidas, debilitadas. Então Jesus libertou essas pessoas, e agora os discípulos estão fazendo a mesma coisa. Começaram já curando doentes. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver a cura daquele coxo da porta formosa do templo, onde o povo se reunia, depois da ressurreição de Cristo, se reunia para orar. E ali havia um paralítico que era levado por aquelas pessoas que se diziam boas para pedir esmola na porta formosa do templo, onde eles iam chegando para fazer a oração da tarde. Então aquelas pessoas religiosas levavam aquele doente para ficar ali esperando quem chegava a pedir esmolas. Mas Pedro e João, os 2 apóstolos de Jesus, foram chegando e viram que ele queria esmola. Ele disse: nós não temos dinheiro. Foi narrado essa semana já que passou. Nós não temos dinheiro, nem prata, não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levante e anda. Qual é a mensagem que nós assimilamos? Que
o melhor presente que nós podemos ganhar de Jesus Cristo não é o dinheiro, mas também o dinheiro, porque faz parte da nossa vida, do curso da nossa vida. Mas a melhor coisa que eles deram para aquele aleijado, aquela pessoa deficiente física, é que ele começou a andar, saiu pulando, na mesma hora foi curado, entrou com eles para a oração. Não dependia mais que alguém levasse ele para cá e para lá. Deu liberdade, deu autonomia para ele, deu alegria. E é isso que Deus quer fazer conosco. É nos dar liberdade, alegria, saúde, paz. Não é ficando sustentando com esmolinha, não. Ele dá o melhor, que é saúde, é paz, é alegria, restauração da vida, gosto pela vida. É essa a diferença. Aquela esmolinha que ele ganhava, ele não precisou mais daquilo ali. As pessoas acharam, ele vai ganhar esmolinha, vai vivendo assim mesmo e tal. Jesus não, diz, não, liberta ele, ele precisa ter uma vida própria, precisa ele ter alegria, precisa ter disposição. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Quer nos fortalecer. É isso que Jesus faz. O presente de Deus é muito maior do que dinheiro, é muito maior do que outra coisa qualquer. É vida, é paz, é saúde. Então eles estavam fazendo isso, os apóstolos, curando os doentes, pregando a palavra de Deus, aguentando sim perseguição por causa disso, como Jesus também. Perseguição, mas não desistiram, porque a causa pela qual eles estavam lutando é muito maior. Eles não desistiram de perseguição, porque eles estavam obedecendo simplesmente ao que Jesus mandou. Jesus não mandou, não deu essa ordem. Cura os doentes, está em Mateus 10, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Cura os doentes, ressuscita mortos, expulsa demônio. E às vezes a gente fica pensando assim, vendo todos esses acontecimentos, a gente fica dizendo assim, nossa, parece que soa estranho hoje falar dessas coisas. Será que todos aqueles acontecimentos que foram o fundamento da nossa fé, será que caiu no esquecimento? Será que essas coisas hoje foram adaptadas a uma nova mentalidade? Eu só posso dizer para você que a mentalidade de Jesus Cristo não mudou. É sempre a mesma. A prioridade de Jesus é essa. Mas o pior é que, não sei, muita gente não acredita nessas coisas. Não acredita mais, parece que é coisa do passado, parece que caiu no esquecimento. Às vezes a gente diz assim, parece que é apenas um ritual, mas que essa realidade não é mais, não acontece mais. Dá todas essas impressões, o que é estranho, né? Aqui tem um texto, no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu até vou pedir para você não ficar só com esse texto aqui, não. Lê o livro dos Atos dos Apóstolos inteirinho. Aproveita isso para você ver como é gostoso a gente ver dessas coisas. Então está em
o trecho que eu vou ler está em Atos dos Apóstolos 5, de 12 a 16, que nos diz assim: pregação e milagres dos apóstolos, depois de Jesus Cristo. E dizer assim: enquanto isso, realizavam-se entre o povo pelas mãos dos apóstolos muitos milagres e prodígios em nome de Jesus. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. Veja que coisa importante, né? Aquela mesma multidão que seguia Jesus Cristo, agora passa a seguir os apóstolos, passa a ser curado pelos apóstolos. Sempre tem doentes, né? Sempre tem pessoas de fé, em meio a uma multidão que fala: isso é bobagem. Mas tem aqueles que têm fé, que precisam ser curados. Sim, de maneira que traziam os doentes, todo aquele povo de cidades e outras cidades, eles traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, São Pedro, né, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Esse estava com tudo, né? Quando Pedro passasse, pelo menos a sombra da veste dele cobrisse algum deles, ali já acontecia a cura. Como diz aqui: também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui é a sombra da roupa de Pedro, quando ele passava aquele roupão dele, sombreava aqueles doentes e eles ficavam curados das suas enfermidades, dos seus problemas, tudo quanto é problema de saúde. Então, o que é que a gente pode dizer diante disso? Diante de tanta incredulidade que a gente vive hoje. Parece que ninguém tem mais fé nessas coisas, passou a ser assim uma história vaga. Mas não acontece mais isso hoje, eu não sei, eu acho que não, isso é coisa do passado. E, infelizmente, são essas coisas que hoje acontecem, não é? São essas coisas que acontecem. Então a gente fica preocupado com isso, porque as pessoas, Cristo, ele veio para isso. Ele veio para libertar as pessoas do sofrimento. Ele veio para dar vida plena, quer dizer, do corpo, da alma e do espírito. Ele não veio por acaso para dizer assim: olha, um dia vocês vão para o céu. Ele quer um povo vigoroso, um povo de saúde, ele quer um povo atuante, cheio de confiança em Deus. Porque essas coisas nos trazem saúde física, primeiro a saúde espiritual, emocional, saúde física, porque ele curava os doentes físicos. Então, essas coisas fazem bem para a gente. Nós não seguimos a religião, dá uma impressão que nós vamos na igreja
buscar uma salvação a perder de vista. Lá no outro mundo nós seremos felizes. Não, Jesus Cristo quis e quer que nós sejamos felizes a partir de agora. Tenhamos vigor, tenhamos fé, confiança na palavra dele, porque ele veio fazer isso. Então é só ele que pode fazer isso. Quanta gente doente, meu Deus! Quanta gente doente em nossos tempos. E a gente vê assim que falar hoje que Jesus Cristo cura parece uma bobagem. Se ele mandou fazer isso, ele mandou fazer e ele não voltou para dizer assim, olha, tudo aquilo que eu mandei, vamos revogar, não vai daqui para frente, não tem mais isso. Continua valendo. Hoje também as pessoas que têm fé, as pessoas que têm uma função de cuidar da saúde espiritual do povo, também têm a autoridade dada por Jesus Cristo a serem curadas fisicamente. Porque Jesus Cristo faz uma cura total, na hora que ele cura totalmente. Física, espiritual, mental, tanta gente, às vezes aí sofrendo, né? Então, a igreja, Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, ele diz, se você tiver fé, você recebe aquilo que você pede. Então faz parte da nossa fé, a nossa participação, desde que seja uma participação autêntica. A gente vê assim nos dias de hoje, se a gente perguntar assim, você tem alguma religião? Acho que 90% vai dizer, eu tenho minha religião. Eu não estou aqui para acusar nem criticar, não. Mas a gente muitas vezes tem assim uma religião que às vezes é daquela coisa do faz de conta, do mais ou menos, tanto faz. Vamos para cumprir tabela muitas vezes, mas nós não acreditamos de fato na essência, porque nós não temos fé nessa verdade que a igreja precisa nos trazer, que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura traz para nós claramente. Tudo isso que está escrito aqui são coisas do passado, sim, mas também são coisas do presente e coisas do futuro. Foi escrito há tanto tempo, mas não envelhece, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Passado, presente e futuro continua valendo. Essa proposta de Jesus Cristo de Salvador continua valendo para todos nós. Então, hoje, por exemplo, essa semana eu estive vendo um dado aí, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas estão com distúrbio emocional nas mãos de médicos, de psicólogos, se tratando. Porque a situação não é muito fácil. E desse 1 bilhão, 14% adolescentes, com distúrbio emocional, que às vezes fica aí cuidando
tratando, tentando ser curadas. E às vezes não lembra que na palavra de Deus, que tem essa palavra de esperança, de confiança para nós, para dizer, olha, se Ele fez a muitos, por que não vai fazer para nós? Nós somos filhos de Deus também, não é só aquele povo não. Então, está escrito aqui que a palavra de Deus, naquele mesmo trecho falava assim, que a leitura da palavra de Deus, a espiritualidade, ela nos ajuda a superar os problemas emocionais, problema de doença psíquica, espiritual. Ela nos ajuda, nos liberta, porque nos dá força, nos alimenta o espírito, traz a palavra adequada. E às vezes não, a pessoa está no psicólogo e esperando que ele vai curar, e eu não sei se vai, porque o limite dele também é curto. Ele não vai além do físico. E Jesus Cristo vai além do físico. Esse Jesus Cristo que ele é médico, o trabalho dele é gratuito. Ele trata, basta que tenhamos fé. Como tiveram essas pessoas que andavam atrás de Jesus Cristo, atrás dos apóstolos. Isso é um tratamento gratuito. E às vezes a pessoa põe na cabeça assim, não, mas isso não está me adiantando nada, porque eu nem me lembro mais da verdade do que foi dito lá da igreja hoje. Então, por causa desse pouco caso que muitas vezes a gente faz, ou que até é um tanto automático isso, aí a gente acaba não tirando esse grande proveito da nossa participação mais ativa, na nossa fé. E às vezes a pessoa deixa de buscar a sua cura aqui na palavra de Deus, que é a certeza da nossa fé, o fundamento da nossa fé, para buscar em tantos lugares onde ela não existe. Ficam enganados, quanta gente por aí afora. Você conhece, eu conheço, pessoas que até têm muita instrução, mas vai nesses lugares onde ele não está operando milagres, nem está nesses lugares. E às vezes as pessoas ficam esperando, talvez um desespero, talvez a pessoa necessita tanto de uma cura, só falta ele buscar no lugar certo, aonde existe. Porque há aquela multidão doente no nosso tempo, na luta pela vida, no desespero, nas doenças, no desemprego, no vício, na separação de família. O problema continua. O problema continua e talvez pior. Mas parece que tudo que aconteceu é coisa do passado, isso é bobagem. Não acontece mais isso. Ele esqueceu de nós. Eu acho que ou a gente participa com fé, com esperança, com convicção, ou a gente está perdendo muito tempo porque não está tomando posse daquele presente que Ele trouxe para nós. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque quando Ele dirige a palavra para nós, é para nós, com endereço, com identidade, com CPF, com tudo. É para nós, a palavra de Deus é dirigida para nós. E nós temos que nos apossar. Precisamos ter fé. Não ter uma participação tão fria, tão distante,
estão sem fé. Então, não é para criticar que eu estou falando isso. É que a gente percebe o que está acontecendo. As pessoas estão sedentas quando fala ali ou acolá que a palavra de Deus está curando. Tem muita gente indo atrás e está conseguindo. Aí a gente pergunta onde? Os meios de comunicação estão aí. Aí a gente diz assim, não, é tudo mentira. É mentira. Se eu não acreditar, nada acontece na nossa vida. Então é isso o que Jesus quis dizer para nós em outras palavras muito sábias. Então é isso o comentário que eu queria trazer para você hoje, para nós. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça, nos dê a sabedoria e vamos pedir sabedoria necessária para buscar o presente que Ele deixou para nós. Isso aqui é presente de Deus para nós. E aqui nós encontramos que nós não percamos de vista, não percamos o endereço, não percamos a oportunidade de buscar aonde está a graça. Não em outros lugares duvidosos, mas aonde está a graça de Deus acontecendo. Então, que o Senhor, eu gostaria de ficar aqui 2 dias falando contigo dessas mesmas coisas, porque a Bíblia é muito grande, mas eu sei que você está cansado, eu sei que talvez você esteja com bastante trabalho para fazer, mas veja, não perca a oportunidade, veja Atos dos Apóstolos, que é o livro do momento que nós estamos refletindo na igreja, o que é que ele diz para nós. E que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.